Vamos então iniciar a nossa palestra, que nós chamamos de banalização das relações. Também é algo que se torna necessário nós falarmos para que isto não aconteça. A banalidade no relacionamento não deve existir, porque nós vamos ver que isso é contraprocedente contra nós próprios. Vivemos num mundo extraordinariamente moderno. Todas as comunicações são fáceis. E, além de serem fáceis, operam-se com uma enorme rapidez e uma eficiência que, se os nossos avós viessem cá, morriam de susto, com a velocidade com que as coisas se sabem. Só que estas mesmas comunicações, via internet, televisão ou cinema, têm constituído instrumentos de difusão de informações, dos modos de vida das populações, da própria humanidade, e graças a elas acabamos por constatar, vamos tendo notícia de que afinal como estão liberais ou até mesmo libertinos os costumes dos povos. Percebemos que estamos vivendo muitas vezes fora, entre aspas, da graça de Deus. Muita libertinagem. Uns querem lhe chamar liberdade, mas a liberdade todos sabemos o que é, e quando ela ultrapassa aquilo que é o decoro, a decência, e não estamos a falar aqui em costumes moralistas, não é essa a nossa intenção, mas é uma constatação. Nós vamos vendo do que vai acontecendo. Sejam a exuberância dos trajes, as drogas, o aborto, a pornografia, tudo por aí está. Então os valores tradicionais parece que foram atirados fora. A educação baseada na proibição dá mostras de periclitar. É proibido proibir. Ou então, se proíbe, como nesse cartaz, é proibido cantar, tocar violão, beber cachaça neste local. Contamos com a sua desobediência. Ou se proíbe, ou se convida a desobedecer. Os jovens exercitam a sua sexualidade cada vez mais cedo e às vezes cada vez menos preparados, independente de tanta informação. E nós constatamos isso também. Os tabus caem e nada mais parece que é errado. Parece que tudo está bem, tudo está certo, tudo deve ser feito. Segundo uma concepção, para a maior parte, que se vai generalizando, o importante é ser feliz. Não interessa como, a qualquer preço. Felicidade que nós sabemos que não é verdadeira, mas é a felicidade aparente. Aquela que vai dando gozo aos sentidos. Aquela que alegra hoje, mas entristece amanhã. Essa felicidade é identificada com a realização de sonhos, que até pareciam quase impossíveis, e com a obtenção de prazeres. Mas os prazeres da vida, não aqueles que deveriam ser. Devíamos todos correr atrás dos prazeres espirituais, daqueles que nos engrandecem a alma, nos engrandecem o ser. Entretanto, a vivência desta nova cultura, olhamos e temos a certeza que não vem proporcionando nem paz, nem plenitude às almas. O caminho do crescimento pessoal é um longo aprendizado. E nós, às vezes, queremos que isto aconteça muito rápido. Não queremos ter o trabalho de subir todos estes degraus. Não queremos fazer uma boa viagem na nossa existência. Problemas psicológicos, como a depressão e a ansiedade, alastram a níveis nunca vistos, o que é um contrassenso. Porque se toda a gente busca o prazer e a felicidade, como é que há tanta depressão? Como é que há tanta ansiedade? Como é que há tantas fobias?
como é que há tantas dificuldades do nosso foro psicológico. Porquê? Então é porque o caminho não está certo. O caminho não é o que deve ser. A troca constante de parceiros traz vazio e insatisfação. É uma constatação. Quem assim vai procedendo, cada vez se sente mais vazio, mais desamparado. Uma série de relações sem profundidade, sem entrega, em nada contribui para que haja um amadurecimento afetivo, real, progressivo, constante. A ausência de compromissos sérios vai então acabar por tornar banais os relacionamentos. A banalidade do relacionamento. Esse clima é impossível surgir nele uma afeição genuína e profunda. Então começam a aparecer a outra, o outro, os outros, e tudo se complica. Qualquer sinal de dificuldade, o rompimento, o afastamento, o desprezo, surge como a opção mais simples e mais fácil. Vou embora, quer lá bem saber. As pessoas tornam-se descartáveis nas vidas umas das outras. É quase como uma mercadoria, uma embalagem. A procura da felicidade torna-se às vezes até um processo de infantilização. A pessoa, ao invés de amadurecer e crescer, parece que regride e infantiliza-se. Só que nós sabemos que a evolução é necessária, ela impõe-se e, portanto, está na hora de crescer. Está na hora de todos crescermos. Ao invés dos problemas serem identificados e resolvidos, essa relação, para que ela frutifique, para que ela amadureça, para que ela cresça, foge-se dela, dos problemas. É o mais fácil. Vou-me embora. E as pessoas julgam que, saindo daqui para ali, que os problemas se resolvem. Só que esquecemos que os problemas não estão aqui. Os problemas estão em mim. O problema que eu tenho aqui é o problema que eu vou ter ali, acolá ou lá. Às vezes até se muda de país, muda-se de hemisfério, muda-se tudo, mas as coisas vão junto connosco. É como se os seres humanos se assemelhassem a eletrodomésticos. Quando surgem problemas, um é facilmente substituído por outro. Isto é a banalização. Ou então, os relacionamentos tipo chiclete. Mastiga-se e deita-se fora. Soube hoje que em Singapura, quem mastigar um chiclete e o cuspir no chão, vai preso. Preso. Era terrível se fosse assim em Portugal, porque nas cadeiras do centro, por baixo, sempre há chicletes colados. Quando fazemos as limpezas profundas, que viramos as cadeiras ao contrário, há chicletes nas cadeiras do centro. Chamamos a atenção. Não proibimos ninguém de mastigar chicletes, nem prendemos, mas não colhem nas cadeiras. Há sempre um papel, há um lenço de papel, há qualquer coisa e isso será o suficiente para não colarmos os chicletes nas cadeiras. Então trata-se de uma triste característica que se vai incorporando nas personalidades. E fruto, muitas vezes, daquilo que é a alma da criatura, como iremos ver. Gradualmente, ou seja, a pouco e pouco, nós optarmos pelas soluções mais fáceis, é como que seja uma segunda natureza nossa. Vou pelo mais fácil. O mais difícil dá trabalho, é complicado. Não, eu quero o mais fácil. Eu quero é fugir, quero deixar. Não quero preocupar-me. Só que ocorre que a solução mais fácil nem sempre é a mais honrosa. Não é aquela que nos dignificará. Em questões morais, raramente agir com correção é fácil. Aliás, até podíamos dizer que o fácil está feito. O difícil é sempre preciso fazermos. Caso optemos sempre pela facilidade, corremos o risco
de perder completamente as referências éticas. Vejam bem quem é o Conselho da Ética do Galinheiro. Pobres galinhas. Não vai sobrar uma. As raposas vão tratar do assunto. Isto é perdermos as referências éticas. De leviandade em leviandade, a criatura humana converte-se num monstro egoísta e não raramente imoral. Se o egoísmo é a nossa pauta de conduta, não esqueçamos. Com certeza a solidão será a nossa única companhia no futuro. Olhem só, eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso, eu. Afinal, todo aquele que se esquece do seu próximo acabará não sendo lembrado por ninguém. Não fez nada para ser lembrado. Pelo contrário, o que foi fazendo foi gerando inimizade, foi gerando afastamento e, com certeza, o egoísta vai se encontrar, na maioria das vezes, só. O homem é tão egoísta que foi preciso falar-lhe de uma recompensa em outra vida para que ele praticasse o bem nesta. Esta frase é extraordinária do Walter Wani. É extraordinária. Muita gente vai fazendo alguma coisinha bem porque está à espera de que, atrás disso, virá coisa boa. Não fazemos o bem pelo bem. Fazemos o bem pelo interesse. Para alguns, as dores e os problemas dos outros deixam de ter qualquer importância. Cada um que se vire. Eu resolvo os meus, mal ou bem, os outros que resolvam os deles. O relevante, afinal de contas, o que é? É eu não me incomodar. Ir seguindo ou tocando a minha vida despreocupado, cada um que se oriente. E se a inveja é a lente pela qual vemos as conquistas dos outros, de certeza absoluta que o fracasso será o nosso destino. Porque nós não temos tempo. Não temos tempo de construir o nosso sucesso. Porque só estamos preocupados em ver o sucesso dos outros. Afinal, quem perde tempo a olhar o terreno alheio, esquece de semear a própria terra. Esquece do seu quintalinho, do seu pedaço de terra, que ele sabe que tem que trabalhar, tem que o cavar, tem que o adubar, tem que semear ou plantar, tem que cuidar, para depois então colher. Se a mentira e a falsidade são valores que nos orientam, a perturbação e o desequilíbrio serão os nossos companheiros inevitáveis. E são eles que se vão instalar na nossa casa mental. Mentira, falsidade, são valores que, se nós alimentarmos, eles vão estar dentro de nós, tomando conta da nossa casa mental. Isto porque aquele que envereda nos labirintos do engano perde-se inevitavelmente a si mesmo. Há pessoas que mentem tanto, que as mentiras que eles contam para eles são verdades. Autoconvencem-se de que a mentira é verdade. Isso é o labirinto do engano. Esse labirinto é terrível, porque, inevitavelmente, ele irá fazer mal a nós mesmos. Tudo isto, afinal, precisamos pensar. Isto vai gerar a reação pela ação que nós estamos praticando. Lei de causa e efeito. Nas ocorrências da vida, nos nossos afazeres da existência, e alguns de nós já com a existência longa, já passámos os 50 há muito, muitas coisas aconteceram nas nossas vidas, nos afazeres os mais diversos. Não raro nos imaginamos surpreendidos pelo acaso. Pensamos nós que é o acaso. Pensamos que são fatos aleatórios à nossa vontade ou à nossa ação. Nunca são. Porque só analisamos superficialmente os acontecimentos da vida. Se aprofundarmos,
veremos que é bem diferente daquilo que estamos idealizando. Por isso julgamos que aquilo que nos ocorre foi fortuito, ou apenas fruto do azar, e às vezes até quando as coisas correm bem, fruto da sorte. Nunca é. Só enquanto imaginarmos dessa forma que o desenrolar da nossa vida seja aleatório e imprevisível, e que não tem relação com as nossas ações, é que pensaremos assim. Mas a pouco e pouco iremos aprendendo que os degraus que estão na nossa vida, temos que os subir conforme os vamos construindo. Se aquilo que construímos é bom, o degrau é baixo e fácil de nós subirmos. Se aquilo que vamos construindo não é bom, pelo contrário, vai gerando infelicidade a alguém, vai gerando dificuldades aos outros, os degraus são terrivelmente altos e muito difíceis de ser ultrapassados. Vamos ver a relação entre as coisas. Se um fumante de longos anos vai desenvolver um enfisema pulmonar, jamais podemos dizer que ele teve azar na vida. Ninguém pode dizer isso. Foi apenas consequência do vício que lhe destruiu lentamente o aparelho respiratório. Não é nenhum azar. É o degrau que ele construiu. Através da ingestão do fumo, ele construiu um degrau muito alto para subir. Se um glutão desenvolve problemas no aparelho digestivo, e este para lá caminha, ou ainda se é cometido por problemas de colesterol ou pressão alta, logo veremos que é o resultado dos seus maus hábitos alimentares. Não é azar. Estou cheio de azar, estou cheio de colesterol. Está tudo muito complicado, porque estou com problemas cardíacos. Isto é que foi um azar. Como eu transito na minha alimentação. E, então, na maioria das vezes a pessoa diz que é o karma. Esquecendo-se que karma não é para ser sofrido. Karma é para ser resolvido. Acabei de ler isto numa revista no início dos trabalhos, quando aqui cheguei. Karma não é para ser sofrido, é para ser resolvido. Então, se essas relações de causa e efeito são fáceis de perceber, na questão do fumo ou de qualquer outro vício, da má alimentação, essas são fáceis de a gente perceber. Trabalhamos para que realmente o corpo não tenha saúde e a doença instala-se. Mas há outras que nascem, embora da mesma matriz, porque fruto da mesma lei, de causa e efeito, mas que nos convidam a reflexões mais profundas. Nos dias em que vivemos, a própria medicina já correlaciona hábitos emocionais com doenças que desenvolvemos. Já não é só o comer ou o que se fuma ou aquilo com que nos viciamos. Também os nossos maus hábitos emocionais vão prejudicar a nossa saúde. Cada vez mais frequentemente os médicos e pesquisadores relacionam o cancro, as disfunções psíquicas e outras doenças com a nossa postura emocional. Como está o meu emocional? Desequilibrado. Vou adoecer. É uma questão de tempo. Com maior gravidade ou menor gravidade, dependendo da gravidade também da minha postura emocional. Mas é ela que vai ditar a minha saúde futura. Outros estudiosos do comportamento humano apresentam claras relações entre a nossa personalidade. A personalidade ou os valores que nós elegemos. E eles relacionam com os males que nos afligem. Quantas pessoas criam doenças porque não conseguem atingir o que objetivam? Criam metas muito elevadas. Querem coisas muito complicadas que não conseguem alcançar e ficam doentes. Porque o emocional não fica equilibrado. Então muitos de nós geramos doenças porque queremos coisas que não iremos ter nunca e isso nos dá uma infelicidade completa. E essa infelicidade vai gerar
a nossa doença. Precisamos entender que as dificuldades do corpo são apenas reflexos das doenças da alma. E o emocional é da alma. O emocional é do meu espírito. Se o meu espírito não estiver equilibrado, se ele não estiver harmonioso, de certeza absoluta que o soma, ou o somático, que é o meu corpo, vai se desequilibrar, vai se desarmonizar. Podemos então perceber que temos que ir um pouco mais além do campo das ciências médicas. Temos que ir mais longe. Para perceber que outros males que nos atingem também são fruto de como nos comportamos. Como eu estou seguindo a vida. Isso vai ditar também que coisas boas ou más me aconteçam. Quem se permite desprezar, ferir e seguir adiante sem se preocupar com nada, gradualmente ficará isolado. É mais alguém que está concorrendo para a solidão. Contudo, pensemos, a dor destina-se a desenvolver a nossa sensibilidade. É uma chamada de atenção. E as dores não poupam ninguém que delas tenham necessidade. Rico, pobre, novo, velho, alto, baixo, gordo, magro. A dor é nossa companhia. Na grande maioria das vezes, companhia constante em todos. Porque nós precisamos desenvolver a nossa sensibilidade para percebermos as coisas. E quando as percebermos, com certeza que não vamos banalizar a nossa vida, nem os nossos relacionamentos. Todos, mais cedo ou mais tarde, experimentamos dificuldades, experimentamos a necessidade de precisarmos de apoio. A mão amiga, o ombro que nos sustém um pouco a cabeça quando os nossos olhos estão em lágrimas. Em épocas difíceis de dor e desolação, esse ombro amigo é um tesouro de inestimável valor. E se ele o é para nós, porque é que o nosso ombro não o há de ser para outros? Porque é que eu hei de fugir das problemáticas alheias quando eu posso fazer alguma coisa para que elas se resolvam? Se é isso que eu gosto que me façam a mim. E a proposta de Jesus é: faz ao outro o que queres que te façam a ti. Então tenhamos essa atenção. Com esta ciência, ou cientes disto, não neguemos apoiar quem precisa de nós. Se pudermos, façamos-nos presentes. Não na banalidade, mas na oportunidade de podermos ajudar. Não banalizemos então as nossas relações, nem imaginemos nunca que as pessoas são descartáveis, que o outro é lixo. Eu sou tesouro, mas o outro é lixo. De certeza absoluta, mais tarde ou mais cedo iremos amargar com língua de palmo esse nosso pensamento, ou essa nossa ideia, ou essa nossa atitude, ou esse nosso comportamento. Não tenhamos como meta da nossa vida a despreocupação. Viver no bem bom. Não tenhamos isso, porque isso vai ser passageiro de certeza absoluta. E ainda que possa eventualmente durar em toda esta reencarnação, do princípio ao fim, na próxima eu vou amargar de certeza absoluta. Descobramos a aventura de estabelecer vínculos afetivos sólidos e profundos, porque é aí que nos vamos sentir úteis. E temos Madre Teresa de Calcutá. Quanto ela foi útil aos mais pobres dos pobres. Àqueles que na Índia não são gente. Os párias, o povo indiano que ela ajudou a minimizar algum sofrimento, não é gente na Índia. Se eventualmente um pária vai transitando na rua e passa por um brahmane, é obrigado a olhar no chão e mudar de direção. Não pode sequer olhar para a casta superior. Vejam
como nós ainda estamos atualmente. Isto não é do passado, não é do século passado, não é do milénio passado. Isto é hoje ainda na Índia. E eles vivem desse modo, aceitando tranquilamente, porque eles entendem o que é o karma. Mas não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós, nem deles terem isso como referência de karma, nem os brahmanes lhe exigirem isso como karma. Brahman ou Párya são filhos de Deus. São irmãos na mesma criação. Então permitamos-nos partilhar os problemas dos outros. Não é resolvermos os problemas aos outros. Vocês acham que isso é certo? Nem tão pouco sequer aos nossos filhos. Não é resolvermos os problemas. Podemos ajudá-los a resolver os problemas, mas que sejam eles a encontrar as soluções, com o nosso apoio, com a nossa força, com a nossa dedicação, com o nosso amor, mas que sejam eles a resolver os problemas. Convertamo-nos então em alguém solidário e sempre disposto a colaborar. Graças a Deus que nós na nossa casa temos colaboradores, sim, temos. Que na hora de dizer presente, eles estão. Muitas vezes para fazer tarefas que lhes tomam muito tempo, muita dedicação. Mas quando é preciso, o grupo é coeso. É preciso trabalhar, arregaçamos as mangas, fazemos. Eu nunca posso, ao falar do público, deixar de me referir a estes nossos companheiros, que ao longo destes anos em que nós vamos tendo uma porta aberta para recebermos público, sempre se têm mostrado presentes connosco. Muitas vezes, dilapidando o próprio tempo para as suas coisas pessoais, mas fazendo-se presentes para serem solidários com aqueles que nos buscam. E uma coisa podemos ter a certeza, quem for solidário nunca será solitário. Porque quem é solidário não tem tempo para a solidão. Tem muito o que fazer. Muitas vezes o solitário é alguém que se isola porque não faz nada. Tem demasiado tempo ocioso. Quer ficar tranquilo, despreocupado, isola-se. E a pouco nem se apercebe que ele está construindo o fosso que o está separando de toda a gente. Por vontade própria. Porque a solidão nunca é imposta. A solidão sempre nós a procuramos. Então sejamos solidários e não solitários. Quando surgirem problemas nas nossas relações, resolvamo-los como adultos que somos. Procuremos qual é a melhor solução. Conjuntamente. No apoio mútuo. Talvez a nossa vida assim se torne menos despreocupada. De certeza absoluta que se tornará. Teremos muito mais preocupações, mas também teremos muito mais alegrias, porque vamos ter companhia. Vamos ter quem compartilhe connosco a vida, o emprego, a companhia, como já dissemos. Teremos sempre alguém perto de nós. Porque a nossa vida, assim, ganhará plenitude e maturidade. Quando o nosso relacionamento for banal, nada será duradouro. E hoje torna-se necessário, muito necessário, nós tornarmos as nossas relações duradouras. Porque é nesse tempo juntos que nós alicerçaremos o que de melhor tivermos entre nós. Limaremos as arestas que ainda ferem, se estivermos despertos e se quisermos conviver samente com os outros. Aprenderemos o que são os sentimentos nobres, ao invés dos defeitos como o egoísmo e o orgulho. Será então, como dissemos, uma vida plena e madura. É fácil? Não. Não é fácil. Cada pessoa é um mundo. Cada um de nós tem o seu gosto. Cada um de nós quer uma coisa. Mas, se houver algo
existente entre nós, que pode ser amizade, que pode ser amor, tudo se ultrapassará. Tudo sem exceção. Onde isso existir em coração, as almas ficarão juntas e se entenderão, convivendo para atingir a plenitude e a maturidade. Então que Jesus nos abençoe, porque o propósito, como dissemos, não é fácil, mas se nos dispusermos a isso, e com a ajuda dos Espíritos que sempre nos tutelam, nos guiam, nos ajudam, nós conseguimos, se quisermos. Seja, pois, assim.